Boa noite. Que bom podermos louvar a Deus. Nós aqui na igreja, vocês aí em casa, vamos começar o nosso louvor cantando o hino Falar com Deus. Continuando nosso louvor, vamos cantar o hino em oração.
Quero cumprimentar a todos com uma boa e maravilhosa noite. Que Deus esteja com cada um de vocês que está acompanhando esta transmissão neste momento. Louvado seja Deus por nossa vida e por sua vida também. Como nós acabamos de cantar, só Deus para nos conceder essa verdadeira paz, essa paz que nos restaura, essa paz que nos dá vigor para continuar vivendo, lutando e vencendo em nome de Jesus. Chegou até em minhas mãos aqui alguns pedidos e muitos agradecimentos também, e eu gostaria de mencioná-los aqui rapidamente e em seguida orarmos juntos, colocando todos eles nas mãos daquele que pode todas as coisas, o nosso Deus eterno. Gostaria de mandar um abraço muito especial para os irmãos que nos acompanham da igreja do Rosa Garcia. Os pedidos que chegaram aqui foi da irmã Maria Coelho, que ela pede por sua irmã Eva, que está doente, a sua cunhada Rosa e filhos. A Rose pede por ela e seus filhos. A Maria de Fátima pede que oremos por ela e sua neta Maria Eduarda. A Sandra Mandari agradece as orações por sua filha Jéssica, por seu neto e por seu genro. A Jane pede oração pela irmã Irani, a Lucy e o esposo, e por sua nora Kátia. Esses foram os pedidos dos irmãos da igreja do Rosa Garcia. Os irmãos do Inocop, nós temos aqui também uma lista. Queremos mandar um abraço para a nossa irmã Maria Estevão, agradecendo sempre a Deus pelo cuidado por ela e por sua família. A Alessandra Leria também, grata porque o Senhor tem cuidado dela até aqui. E, sem dúvida, irmã Alessandra, Ele continuará ajudando e guiando a irmã, a sua família e todos nós. O irmão Adão, o grande Adão, um forte abraço para você, saudades. Como seria bom, né, se estivéssemos todos juntos aqui, nos cumprimentando, louvando a Deus juntos. Mas, ainda assim, temos muito a agradecer a Deus pela liberdade religiosa que temos de adorarmos via transmissão, internet, e em nosso lar podemos todos os dias levantar um altar de louvor e gratidão ao nosso Deus. Ele pede oração por sua irmã Aparecida, que está internada em Sorocaba, e por sua filha Rani, que além de sofrer um acidente de moto, está com dengue. A irmã Roberta pede oração por amigos que estão doentes com dengue também e com Covid. O Manuel Estevão, nosso amigo irmão Lelo, a gratidão dele ao Senhor é pelo cuidado durante esta semana, e apesar dos problemas, o Senhor tem estado presente, me dando alívio e uma paz maravilhosa, uma sensação da sua presença, mostrando que tudo vai se resolver. E vamos continuar orando fervorosamente uns pelos outros, e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão Lelo, por sua fé e por essa confiança plena que o irmão tem e todos nós temos nesse nosso Deus maravilhoso. Irmã Marinete, um forte abraço, minha irmã, para a irmã também. Pede oração em favor da filha que está internada por conta do Covid. Gilmar Moreira, o grande Gil, agradeço a Deus por minha família, por todos os cuidados e proteção, e peço oração por mim, que estou com Covid, mas estou bem, graças a Deus. E irá continuar, Gil.
nada de mal vai ali acontecer e o Senhor está no controle da sua vida e de todos os demais. A irmã Noélia agradece muito a Deus pelo cuidado também, por ela, sua família, pede oração pela sua irmã Lúcia. O esposo dela, Everaldo, começa um tratamento de radioterapia. Que Deus abençoe ele e dê forças para ele e para sua irmã. A irmã Beth, meu pedido é para uma pessoa que está com uma pendência na justiça e pede para que oremos para que tudo seja resolvido o mais breve possível. E agradece imensamente a Deus pelo cuidado e proteção para com ela e toda a sua família e todos os nossos irmãos também. Irmã Margarida agradece a Deus também pela semana, pede oração em favor da prima Vilma, que está com Covid na UTI, e por seu esposo, Marcos, esposo da Vilma. A Jéssica agradece a Deus também pela vida e saúde e proteção da família e pede oração pelo Danilo, que é o cunhado da Jéssica, irmão do Emerson. Irmã Leci, sou grata a Deus por todo o cuidado e por ter preservado a minha vida, por eu ter a liberdade de poder adorar livremente. Peço oração por 3 irmãos que precisam entregar o coração a Deus e pelos estudantes da Bíblia. E muitos outros agradecimentos à irmã Esther Lima, a Júnia Moraes, a irmã Isalina. A irmã Estela pede oração por meu esposo que está com dengue, que Deus nos fortaleça e nos ajude. Irmão Luiz, com certeza Deus irá te dar a vitória sobre essa enfermidade, o irmão ficará bem. A irmã Júnia agradece a Deus pelo cuidado e bênçãos recebidas e pede que continue orando pela saúde da filha Laura. Irmã Isalina agradece a Deus pelo cuidado que está tendo comigo e minha família, nos protegendo, e peço oração pelos amigos que se encontram enfermos. São muitos os pedidos. Esse é um momento em que nós temos passado grande parte do nosso tempo em casa e que nós possamos aproveitar, fazer um bom uso desse tempo, orando ao Senhor, intercedendo por nós, por nossos familiares e por nossos irmãos também. Gostaria de convidar você, neste momento, aí onde você estiver, a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, Pai querido que habita nas mais alturas dos céus, santificado, exaltado e glorificado seja o seu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor és grande em poder, és Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor habita nos céus, mas os seus olhos contemplam todas as coisas. O Senhor tem visto as nossas aflições, o Senhor conhece cada pedido que há no coração dos teus filhos aqui na terra. O Senhor tem visto quantas pessoas estão acamadas, enfermas, seja por dengue, seja por Covid, seja por outras enfermidades qualquer. O Senhor conhece todos e sabe do quantos eles estão necessitados do seu agir e da cura, Senhor. Então, entrego neste momento todos esses irmãos em teus braços, para que eles sintam a sua paz, para que em meio a todos esses problemas eles continuem confiando e de que o Senhor lhes dará a vitória, que eles permaneçam firmes na fé, que eles não desanimem e que a cada momento eles possam estar em consagração, em comunhão, orando, vigiando em todo o tempo, para que o nosso Deus seja glorificado e para que tenhamos esperança de que logo essa dor irá passar, logo nós veremos o nosso Jesus voltando nas nuvens dos céus para nos levar para o lar eterno. Muito obrigado por seu cuidado, Senhor. Muito obrigado pela esperança que temos. Muito obrigado pela liberdade religiosa que temos para livremente te adorar. Nós sabemos que o mundo está enfermo, está clamando, mas diante de todos esses problemas, nós vamos continuar firme, confiando no nosso Deus, no nosso autor e consumador de nossa fé. Ajude a todos os nossos irmãos, a todas as famílias aqui do Inocop, do Rosa Garcia, do Santa Rita, da Central, desta cidade de Tatuí, de todos os nossos irmãos e amigos que acompanham essa transmissão, ó Deus, que todos possam ser alcançados, abençoados, protegidos, curados e salvos para o teu reino.
nos ajude hoje e sempre, e logo mais ao ouvirmos a Tua palavra, que possamos sair desta transmissão alimentados e fortalecidos para vencermos as lutas e estarmos firmes em Sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o hino Olha com Fé para Cima, 272 do Inário. Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação.
Uma boa noite a todos os irmãos, os queridos irmãos que estão em casa neste momento, assistindo essa transmissão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja comigo aqui, na igreja, com você na sua casa, com a sua família. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós, para superarmos todos os momentos difíceis na graça de Jesus, olhando para Jesus, olhando para a cruz de Cristo. Amém? Não perca o foco em Jesus, jamais, não perca o foco na cruz. Olhe para o céu, olha para cima, como nós acabamos de cantar. Nós estamos passando esse momento difícil, que todos nós já experimentamos de perto ou de longe. Todo mundo já sofreu ou está sofrendo as consequências do coronavírus, da pandemia. E eu queria refletir nessa noite sobre um personagem bíblico. É uma história de um personagem bíblico não tão conhecido, não tão falado, mas eu tenho certeza que a gente vai tirar lições importantíssimas para a nossa vida através da vida desse homem. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em casa, tá? Abra sua Bíblia, e nós vamos ler 2 versículos que contam a história desse homem. É uma biografia curta, uma história curta, resumida em 2 versículos, mas a gente vai tirar muitas lições, com certeza. A história está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Só que antes da gente ler, vamos orar mais uma vez. Hoje é um culto de quarta-feira, nessa noite, culto de oração, e nunca é demais orar. A irmã Ellen White disse que é o momento de falar menos e orar mais. Então, eu creio que a gente deveria orar mais. Tanto individualmente, pessoalmente, a gente deveria orar mais, como família e como igreja, como povo. Deveríamos orar mais, com certeza. Mas vamos orar então antes de ler a Bíblia, antes de ouvir o Espírito Santo falando com a gente através da Bíblia. Pai do céu, nosso querido bom Deus, todo louvor, toda glória e toda gratidão ao Senhor, porque tudo que nós somos e temos vem das Tuas mãos, Pai. Obrigado, bom Deus, pelo dom da vida. Diante de tantas mortes, diante de tantas notícias ruins, é realmente uma bênção, um privilégio, a gente poder respirar, poder ter o fôlego de vida, poder ter saúde. É motivo de agradecer todos os dias, todos os momentos, pelo dom da vida, pelo dom da saúde. Por isso te louvamos e agradecemos, Pai do céu, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela proteção dos anjos sobre a nossa vida individualmente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado, Pai do céu, porque eu posso estar aqui privilegiado, realmente eu sou um privilegiado de estar aqui na Tua casa, nesse culto de oração. É um privilégio que, infelizmente, muitos gostariam de ter nesse momento e não estão tendo, por causa da pandemia. Mas eu creio realmente, Pai, eu creio, eu tenho certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor é todo-poderoso e que esse momento vai passar. Essa pandemia vai passar. Esse vírus vai ser controlado. As igrejas vão reabrir, nós teremos as nossas crianças, nós teremos os nossos idosos, nós teremos a normalidade, Senhor, porque o Senhor está no comando de tudo. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Senhor não vai permitir que as igrejas permaneçam fechadas mais tempo, porque porta da igreja aberta é porta de salvação para muita gente. Muitas pessoas só conhecerão Jesus, muitas pessoas só estudarão a Bíblia, serão batizadas, muitas pessoas só entrarão para o Teu reino, Pai, quando a igreja estiver aberta, fazendo evangelismo. Então nós cremos, eu creio, que as igrejas logo abrirão, as pessoas voltarão, as pessoas serão batizadas, o Teu evangelho, o evangelho de Jesus vai ser pregado, Pai. E o Espírito Santo ainda vai trabalhar poderosamente através da Tua igreja, nos nossos cultos presenciais, Pai. Mas enquanto as igrejas não abrem, eu peço a Tua bênção especial sobre todos os cultos que estão sendo feitos pela internet, como esse culto nesse momento. Que o Espírito Santo possa falar e atuar poderosamente através dos cultos pela internet também, tanto quanto presencial.
Que o Espírito Santo fale poderosamente ao coração de centenas e milhares de pessoas que estarão ouvindo os sermões, os louvores, através da internet, Pai. Que milhares de pessoas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, pelas promessas da Bíblia. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelas curas. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado na vida de milhares de pessoas. Pessoas que estavam aí nos hospitais, entubadas, nas UTIs. E pessoas que se recuperaram, que hoje estão em casa se recuperando junto com a família. Obrigado pelas curas. Obrigado pelas milhares e milhares de pessoas que estão restabelecidas. Não só do coronavírus, mas da dengue e outras doenças, Pai. Obrigado, bom Deus, pelos milagres. Obrigado, bom Deus, pelo Teu cuidado com os médicos, enfermeiros, enfermeiras, os pesquisadores, cientistas. Obrigado, bom Deus, louvado seja o Senhor pelas vacinas, Pai. Em tão pouco tempo, em tempo recorde, as vacinas estão chegando, as pessoas estão sendo vacinadas, e eu vejo nisso a Tua mão poderosa, Pai. Eu vejo a Tua mão poderosa conduzindo as vacinas, os tratamentos, as curas. Então, em vez de colocar o foco nas notícias ruins, nas mortes, que nós coloquemos o foco nos milagres, na Tua mão poderosa atuando, apesar da pandemia, apesar das mortes, Pai. Mas eu quero orar em nome de Jesus Cristo nessa noite, Senhor. No poderoso nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Porque na cruz, Jesus carregou as nossas dores e as nossas doenças. Diz o livro de Isaías 53, que Jesus carregou as nossas doenças. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que ainda estão doentes, Pai. Aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão com dengue, covid, seja qualquer outra doença. Aqueles que estão neste momento numa UTI, entubados, Pai, tem misericórdia e olha com carinho para os Teus filhos, para as Tuas filhas. Olha com carinho para aqueles que Te amam, Pai, de uma forma especial, confiam no Senhor. Esteja com os familiares, amigos que estão angustiados na luta, na batalha pela vida. Pai, olha com carinho por essas pessoas, opera milagres. Pai, esteja também, Senhor, com aqueles que estão de luto neste momento. Infelizmente, muitas pessoas perderam a luta, perderam a batalha. E, infelizmente, muitos estão de luto neste momento, chorando lágrimas, lágrimas de sangue, porque vem a dor do luto, a dor da saudade, Pai. Mas que neste momento o Espírito Santo conforte, que o Espírito Santo traga a paz interior, que o Espírito Santo conduza, Senhor, o nosso olhar para Jesus Cristo, para a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo está a vitória sobre a morte, na cruz de Cristo está a vitória sobre a doença, na cruz de Cristo está a vitória, a ressurreição e a esperança da vida eterna, Pai. Que o nosso foco esteja no céu, na vida eterna, na Nova Jerusalém, aonde não haverá mais choro, nem tristeza, nem saudade, nem separação. Que o nosso foco esteja em Jesus Cristo, na cruz, aonde Ele morreu a nossa morte, aonde Ele morreu a nossa morte. Pai, quer vivamos, quer morramos, que vivamos e morramos com Jesus, com foco em Jesus. Pai, e acima de tudo, acima da doença, da morte, acima da pandemia, acima de todas as notícias ruins, que acima de tudo o nosso coração tenha gratidão, tenha louvor pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Um Deus bondoso, um Deus paciente, cheio de amor, um Deus sempre disposto a perdoar, a restaurar, transformar, um Deus maravilhoso que morreu na cruz, um Deus que ama, que cuida, que protege. Pai, o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e que ao contemplar o Teu caráter, o nosso coração se encha de gratidão, de louvor, Pai, de louvor, apesar de todo o sofrimento e notícias ruins, que possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, e que saiamos dessa pandemia, Senhor Deus, transformados, que não sejamos mais as mesmas pessoas, que não sejamos mais os mesmos, que sejamos transformados, reavivados pelo poder do Espírito Santo, que saiamos dessa pandemia, dessa doença, Senhor, mais fortalecidos na fé, mais cheios de esperança na volta de Jesus, mais preparados para encontrar Jesus quando Ele voltar. Que saiamos pessoas transformadas, que tiremos lições importantes, lições espirituais para a nossa vida, que haja um milagre
da verdadeira conversão, o milagre da verdadeira mudança do caráter, acima da cura física, que recebamos a cura da alma, Senhor. Um verdadeiro milagre, uma verdadeira transformação do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz, pela intercessão de Jesus no santuário neste momento, e no poderoso nome dele é que eu oro. E ao abrir a Bíblia agora, que o Espírito Santo fale, para a tua glória, Pai, e para a glória de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é a história de Jabes. É um personagem na Bíblia, que a Bíblia diz que ele é chamado de ilustre. Jabes não foi famoso, ele não foi conhecido como Pedro, Paulo, Moisés, Davi. Você vê o histórico, a biografia de Jabes nesses 2 versículos. Ele não foi um personagem da Bíblia de destaque. Ele não fez milagres, ele não escreveu livros, ele não recebeu visões. Ele não foi um camarada que operou curas. Mas Jabes foi considerado perante Deus uma pessoa ilustre. E nesses 2 versículos, a Bíblia resume a história de Jabes. Mas por que ele foi ilustre, mais do que os seus irmãos? Porque Jabes foi uma pessoa importante na Bíblia, sendo que a história dele se resume nesses 2 versículos. Por que ele foi chamado de uma pessoa ilustre? Por que ele foi ilustre, tanto quanto Davi, Moisés, Paulo, Pedro, João? Porque Jabes, ele tinha um diferencial. O diferencial de Jabes está resumido nessa oração. Jabes era um homem de oração. Por isso ele foi mais ilustre do que todos os seus contemporâneos. E essa é a primeira lição que eu quero tirar da história de Jabes, ou Jabes. A primeira lição é essa. Muitas vezes a gente não se considera uma pessoa de importância, uma pessoa de valor. Muitas vezes a gente não se considera uma pessoa ilustre, não é verdade? Às vezes você, eu, às vezes a gente se subestima, se menospreza, se desvaloriza. Mas a história de Jabes mostra que perante Jesus, perante a cruz de Cristo, todos têm valor e todos podem ser ilustres. Qualquer pessoa pode ser ilustre diante da cruz de Jesus, como Jabes foi. Qualquer um, você, eu. Ah, mas eu não sei pregar, eu nunca vou subir num púlpito para pregar, eu nunca dei um estudo bíblico, eu não vou subir nunca num púlpito nem para orar. Eu não tenho condições de cantar lá na frente, eu não tenho condições de dar um estudo bíblico, eu nunca conduzi uma pessoa para Jesus, para o batismo. Não se subestime, não se desvalorize por você não ser ilustre, entre aspas, porque você é ilustre sim, você tem um valor enorme, você é muito importante para Jesus, porque Ele morreu na cruz por você. A parábola, veja bem, a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, ela mostra o seguinte, o teu valor. Porque veja bem, o pastor, ele deixou 99 ovelhas no aprisco, 99. E por causa de uma ovelha que estava lá no meio do barro, no barranco, no mato, sei lá onde que a ovelha estava perdida, quebrada, machucada, a ovelha não tinha condições de voltar sozinha para o aprisco, não tinha condições. Se o pastor não toma a iniciativa de ir atrás dela, ela ia morrer lá, perdida, quebrada, machucada. Mas o pastor largou as 99, porque o aprisco, o rebanho, faltando uma, não era a mesma coisa. Não era. O amor do pastor pelas ovelhas era tão grande que ele não dava para ficar de braço cruzado. O pastor não dava para ficar indiferente, omisso, sabendo que tinha uma ovelhinha sofrendo, precisando dele. Então o pastor saiu, deixou 99 e foi atrás de uma. E a gente tira uma lição importantíssima aqui. Que Jesus teria vindo lá do céu. Jesus teria largado toda a sua glória, o seu trono, como ele fez,
por conta própria, de livre e espontânea vontade, Jesus teria feito o que ele fez na cruz, para morrer por mim, o Fábio, se eu fosse o único pecador da face da terra. Se você fosse o único pecador em todo o mundo, em todo o planeta, Jesus teria vindo do céu morrer na cruz por você. Se Eva, comendo do fruto, fosse a única pecadora da terra, se Adão não tivesse comido do fruto junto com Eva, Jesus provavelmente teria vindo morrer na cruz só por Eva. Só por Eva. Porque Jesus é o Salvador do mundo, mas Ele é o meu Salvador pessoal. Quando lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus está dizendo ali, ó, eu amei você de tal maneira. Jesus é o Salvador do mundo, mas Ele é o meu Salvador. Então Ele teria morrido só por mim. E você acha que você não é ilustre? Você acha que você não tem valor? Você acha que você é um Zé Ninguém, um nada, um zero à esquerda? Você acha mesmo? Olha para a cruz, olha o preço que foi pago por você. Você é ilustre. E Jabes foi chamado de ilustre porque era um homem de oração. E era um homem que entendia o valor dele perante Deus. O valor dele perante Deus. E se a cruz é pouco para você, lembra da criação. Quando a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo para mim e para você o seguinte: você como ser humano, eu como ser humano tenho valor, porque soprar na narina, para mim, significa proximidade. Eu não imagino Deus soprando na narina de Adão a 500 quilômetros de distância, eu não imagino. Eu imagino Deus soprando na narina pertinho, proximidade. Quando eu imagino Deus formando o homem do barro, aquele boneco, foi com carinho, com o toque da mão dele. E você não tem valor? Você não tem valor? Não é muito mais gostoso, muito mais gratificante você imaginar que você foi criado por um Deus que quer proximidade, que Ele soprou pertinho no seu nariz o fôlego de vida e Ele te formou com as mãos dele? Não é muito mais gostoso pensar nisso do que você veio de uma ameba, de uma explosão ou do macaco? Você tem valor pela criação e você tem valor pela cruz. Muito valor. Muito valor. Jesus, lá na criação, Ele não falou assim, haja Adão, haja Eva, como Ele falou nos outros dias da criação. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Não, Ele falou com o poder da palavra, mas Ele tocou. Ele soprou. Proximidade, carinho, cuidado. Você tem valor, eu tenho valor. Você é ilustre, como Jabes foi ilustre. E Jabes foi um homem de oração. Foi isso que tornou Jabes ilustre. Então fica aqui a primeira lição. Lá no teu trabalho, lá, na convivência com o chefe, com os colegas de trabalho, talvez você não tenha o valor, ou não está dando o valor que você merece. Aqui na igreja, talvez você não seja reconhecido, ou valorizado como você gostaria, ou como merecia. Talvez em casa, na escola, sei lá, em qualquer lugar, talvez você não tenha o valor que você merece, o reconhecimento que você merece. Mas perante a cruz de Jesus, perante Jesus você tem valor, você é ilustre e você é importante sempre. Amém? Amém, amém, aleluia por isso. Nunca esqueça essa lição. Nunca esqueça essa lição. O diácono que abre e fecha as portas e janelas da igreja, que liga o ar-condicionado, a faxineira, a zeladora que limpa os bancos e ninguém vê. Para Deus eles têm um valor muito grande. O sonoplasta, você está assistindo esse culto agora por quê? Porque tem pessoas nos bastidores agora, neste momento, trabalhando ali com a câmera, com o som, o sonoplasta. Todos têm o seu valor, todos têm a sua importância. E todos são usados pelo Espírito Santo na obra de Deus aqui na igreja. Se não fossem essas pessoas nos bastidores, você não estaria assistindo esse culto nesse momento. Então louvado seja Deus por aqueles que trabalham, carregando as cargas nos bastidores, que ninguém vê. Mas Jesus vê, e essas pessoas têm valor. Talvez nunca subam aqui nem para fazer uma oração, mas são ilustres, porque são pessoas que trabalham para Jesus com amor, com carinho, com dedicação, e são pessoas de oração. Por trás dos grandes heróis da fé, existe uma vida de oração. Pode ter certeza disso. Por trás dos grandes heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus na história toda, está uma vida de oração. Muito mais do que momentos de oração, essas pessoas têm uma vida de oração. Ter uma vida de oração é diferente do que ter momentos de oração.
Momentos de oração qualquer pessoa pode ter, e é importante ter mesmo. Acordar de manhã, dormir à noite, orar na hora das refeições. Ter momentos de oração é importante, mas o mais importante é ter uma vida de oração. E por trás dos grandes heróis está uma vida de oração. Então não se desvalorize, porque você trabalha nos bastidores e talvez não seja reconhecido. Uma vez eu vi uma entrevista do pastor Bulhon, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, onde eu vou pregar, multidões vão acompanhar minhas pregações. Multidões me acompanham nas minhas pregações, nos meus evangelismos, ele fala, o pastor Bulhon. E o destaque sou eu, porque eu estou com a palavra, eu vou pregar, as pessoas vão ouvir eu pregar. Ele falou, mas muito mais valor do que eu, diz ele, muito mais valor do que eu que estou pregando, são as centenas de pessoas que estão nos bastidores, preparando toda a estrutura. Então ele fala assim, que quando ele chega para fazer um evangelismo, num ginásio, num estádio, numa igreja, tem toda uma estrutura montada. E quantas pessoas já trabalharam ali nos bastidores para aquele evangelismo acontecer? Só que o foco acaba ficando nele, na pregação dele. Só que todo mundo que trabalhou para aquele evento acontecer tem o seu valor. E o pastor Bulhon, então, ele destaca, ele elogia todos que trabalham nos bastidores do evangelismo, dos evangelismos que ele faz. E é verdade. Agora, na oração de Jabes tem uma coisa interessante. Ele fala assim, Senhor, me abençoa. Senhor, me livra das aflições. Senhor, me livra do mal. Que a tua poderosa mão esteja comigo. E alarga as minhas fronteiras. Que oração, hein? Que oração. Essa oração não é de uma pessoa que ora de vez em quando, não. Essa oração é de uma pessoa que tem uma vida de oração. Pode ter certeza disso. A irmã Ellen White, ela diz que o cristão, ele deve se voltar para Cristo em oração, como a flor se volta para o sol. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O cristão se volta para Jesus em oração, como a flor se volta para o sol. Uma flor para crescer e ficar bonita, ela depende dos raios do sol. E você não precisa obrigar uma flor a se voltar para o sol, porque naturalmente a flor ela busca os raios solares para poder crescer e se desenvolver. E o cristão naturalmente ele é uma pessoa de oração, porque naturalmente ele se volta para Jesus em oração, como Jabes. E esse se voltar naturalmente em oração para Jesus, significa que Jesus não é um 9-0. Jesus não é um 9-2, Jesus não é um 9-3. Jesus não é o SAMU, Jesus não é o bombeiro. Jesus não é o resgate. Porque tem gente que só ora, tem gente que só busca Jesus no apuro, na emergência, no desespero, na doença, na UTI. Aí a pessoa lembra de Jesus, aí a pessoa ora, busca, clama. E Jesus é tão bom e a graça dele é tão maravilhosa que ele atende. Mesmo que ele sabe que às vezes a pessoa está buscando só por interesse, pelo socorro, naquele momento, Jesus atende, porque ele é bom. Agora, o cristão verdadeiro busca Jesus em oração o tempo todo, tanto no momento ruim da doença, da morte, da UTI, como também no momento bom da saúde, da prosperidade, no momento do emprego, dinheiro no bolso. Também nessa hora o cristão se volta para Jesus, como a flor se volta para o sol. Então é uma vida de oração. É muito mais do que ajoelhar de manhã e orar, e da noite antes de dormir. É uma vida constante de oração. E Jabes mostra isso, por isso que ele foi ilustre. Senhor, me abençoa, me livra do mal, que a tua poderosa mão esteja comigo. Quem que não quer fazer uma oração dessa? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser liberto do mal e das aflições? Quem não quer ter as fronteiras alargadas? E no final do texto diz que Deus ouviu toda a oração de Jabes. Olha, amém? E o mesmo Deus de Jabes é o meu e é o seu. São milhares de anos que separam a mim, você, de Jabes. São milhares de anos. É um camarada que eu só vou conhecer no céu, você só vai conhecer Jabes lá no céu. Mas é o mesmo Deus de Jabes, é o meu, é o seu. E se Deus ouviu e atendeu a oração de Jabes, hoje, agora, Ele vai ouvir a nossa oração. Amém? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma graça que esteve com Jabes e está com a gente. É o mesmo Deus e a mesma fé que Jabes teve para ser ilustre, é a mesma fé que eu posso ter, que você pode ter nessa noite. Há esses dias atrás eu estive com dengue, mal, fiquei ruim. Não parei de trabalhar, continuei trabalhando, mas minha esposa ficou quase 2 semanas de cama. De cama mesmo, a dengue derrubou. Nós temos casos aí de irmãos, amigos nossos aqui de Tatuí que estão na UTI por causa da Covid. Infelizmente, outros enlutados, como o querido nosso irmão lá do Rosa Garcia, que faleceu agora essa semana. A gente acompanhou a angústia da família, da esposa e dos filhos. Que angústia, que sofrimento, aquela luta para sobreviver e a batalha, ele perdeu a batalha para a Covid.
Mas neste momento, irmãos, a gente se angustia, a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram, e assim como Jabes, a gente ora: Senhor, abençoa, Senhor, cura, livra do mal, livra da aflição, tira da UTI, tira da intubação, Senhor, por favor. E aí vem aquela pergunta: se Deus respondeu tudo que Jabes pediu e atendeu, por que Ele não responde a nossa? A Bíblia diz que Deus atendeu tudo que Jabes pediu. Ou seja, Deus abençoou Jabes, livrou do mal, livrou das aflições. A boa mão de Deus estava com Jabes. Deus alargou as fronteiras de Jabes e atendeu tudo que ele pediu. Mas por que não acontece com a gente? Por que Deus não livrou o irmão, a irmã que morreu? Por que Deus não livrou da morte? Por que Deus não livra as pessoas do sofrimento, do desemprego, de até passar fome? Por quê? Se é o mesmo Deus de Jabes. Não é essa a pergunta que eu faço e às vezes você faz também na hora da dúvida, do desânimo? Muito bem. Um outro texto que eu quero ler está no livro de Esdras. Você indo para frente um pouquinho aí, você vai passar por 2 Crônicas e você vai chegar no livro de Esdras. E no livro de Esdras, no capítulo 8, a gente vai ver um paralelo do que aconteceu com o povo de Israel, um paralelo com o que aconteceu com Jabes. Com Jabes. E ao ler aqui essa experiência do povo de Israel, a gente vai ver esse paralelo com o que aconteceu com Jabes. Então, preste bem atenção como a Bíblia é maravilhosa. Olha só o paralelo, quer ver? Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. E depois a gente vai ler o 31 também, tá bom? Então, Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23 diz assim. Esdras convocou o povo, né? O povo de Israel ali, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do templo, depois da escravidão lá de 70 anos em Babilônia. Então, na reconstrução de Jerusalém, olha só o que Esdras fez com o povo de Israel. Quer ver só? Era um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de tristeza, talvez um momento terrível como esse que a gente está passando agora de pandemia, de morte. Era um momento de angústia para o povo de Israel. E olha só o que diz Esdras 8, 21. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Versículo 31. Partimos do rio Ahava, no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Amém? Olha que história. Vocês percebem um paralelo? Lá na oração de Jabes, ele ora para Deus dizendo assim: Senhor, me abençoa, me livra do mal, me livra das aflições, que a tua boa mão esteja sobre mim, alarga minhas fronteiras. E agora aqui, Esdras, junto com o povo de Israel, diz que eles se humilharam em oração, jejuaram, e o paralelo, o contexto da oração deles é muito parecida com a oração de Jabes. Olha que lindo, eles falam assim: Senhor, livra dos inimigos, nos abençoa, nos dá uma jornada feliz. E o que chama a atenção é que na oração de Esdras com o povo, na humilhação, no jejum, a Bíblia diz que Deus atendeu o que eles pediram. Deus atendeu o que eles pediram. Assim como lá em Jabes, Deus atendeu o que ele pediu. Olha que lição que a gente tira aqui. Deus sempre vai atender nossas orações. Sempre Deus vai atender nossas orações. Seja a nossa oração particular, individual, como foi a oração de Jabes, ou a nossa oração como grupo, como igreja, como povo, Deus vai atender. Amém? Talvez Deus não vai atender como a gente quer e na hora que a gente quer, mas que Ele vai atender, Ele vai atender. Ah, mas eu orei pela cura e a cura não veio. Mas Deus vai atender e Ele vai curar, sabe quando?
quando Jesus voltar. Amém? Se Jesus não curar você agora, se Jesus não me curar agora, se Jesus não curar o teu familiar agora, a cura vai vir o dia que ele voltar nas nuvens com glória e poder. Amém? Então toda oração por cura vai ser atendida. Se não for agora, vai ser quando Jesus voltar. Porque Jesus pode até curar agora, mas a pessoa vai ficar doente de novo e vai morrer. Mesmo que Jesus opere um milagre e cure a pessoa agora, lá na frente ela vai ficar doente de novo e vai acabar morrendo. Então, muito mais do que a cura física, Jesus quer trazer vida eterna. E a cura definitiva para o mal, para o pecado e para a doença. E a cura definitiva é quando Jesus voltar, com poder e glória. Então, quando você ora por cura, Jesus vai atender a oração por cura, seja agora ou daqui a alguns dias, quando ele voltar. Amém? Eu digo alguns dias porque esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Mas enquanto Jesus não volta, ele quer operar uma cura espiritual dentro da gente, que é a maior cura, o maior milagre, é a cura do coração, da alma. E quando a Bíblia fala que Jabes pediu para largar as fronteiras e ser abençoado, isso era muito mais do que um pedido por bênçãos materiais, meu irmão e minha irmã. Olha aqui, Jabes foi ilustre e orou a Deus e Deus atendeu, muito mais do que bênçãos materiais. Quando Jabes falou, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Quando Jabes pediu isso para Deus, era muito mais do que bênção material. Porque bênção material, as igrejas evangélicas estão lotadas por aí prometendo isso. Aceite Jesus, vem para a nossa igreja que você vai ter prosperidade. Vem para a nossa igreja que você vai ficar rico. Você vai ter carro importado, você vai ter mansão com piscina, a sua empresa vai prosperar. E aí a prosperidade, né? Bênçãos materiais. Mas quando Jabes orou aqui, ele não estava pensando só em bênção material, não. Quando ele estava orando aqui, me livra do mal, me livra das aflições, eram bênçãos espirituais. Era proteção contra os ataques do diabo. Era proteção para não cair no pecado, para não fazer besteira, para não se afastar de Jesus. Então a oração da gente é por bênçãos materiais? Sim. Mas quando diz para largar as fronteiras, é para largar nossa visão. A visão do cristão tem que ter uma fronteira muito mais larga do que o não cristão. O não cristão enxerga aqui, ó. O não cristão, as fronteiras dele, só aqui, ó. Aqui na terra. Então, a visão do não cristão, daquele que não conhece Jesus, a visão dele é assim, ó. A fronteira dele é essa aqui, ó. Covid, morte, Covid, dinheiro, prosperidade, bênçãos materiais. Essa é a visão do não cristão. Do verdadeiro cristão não é. Quando Jabes orou, alarga minhas fronteiras, Senhor, abre meus olhos para enxergar além da doença, além da pandemia, além do desemprego, me ajuda a alargar as fronteiras. Ou seja, Senhor, me ajuda a ter uma visão mais ampla, uma visão do céu, da eternidade, da cruz, uma visão ampla. Alarga minhas fronteiras é muito mais do que coisa material. É você ter uma visão espiritual que outros não têm. É uma visão que só o Espírito Santo pode dar. Amém? Por isso Jabes foi ilustre, porque ele tinha uma visão ampla, fronteiras alargadas, porque ele tinha uma visão diferenciada, porque era um homem de oração. De oração. E o povo de Israel foi atendido em tudo que pediram, porque se humilharam, confessaram os pecados, jejuaram. Olha aqui, essa é outra lição que a gente tem que tirar para a nossa vida. Agora é um momento, irmãos, de não sair dessa pandemia do mesmo jeito, como eu já orei hoje. A gente não pode sair dessa pandemia, dessa situação toda do mesmo jeito. O Espírito Santo tem que fazer uma obra dentro da gente. A gente tem que ser mais humilde. Nós temos que ser homens e mulheres de mais oração. A gente tem que orar mais, irmãos. Jejuar mais. Nós temos que nos humilhar mais, nos consagrarmos mais. A gente não pode sair desse momento, porque isso vai passar. Essa pandemia vai passar, meus irmãos. E nós vamos voltar à normalidade. Mas vamos voltar à normalidade do mesmo jeito. Será que nós não estamos aprendendo lições importantes agora, nesse momento? Será que a pandemia, a morte tem que bater na minha porta para eu acordar para a vida? Será que precisa isso? Será que precisa? Infelizmente, quando as igrejas reabrirem, muitos não voltarão, infelizmente. Muitos estão tão fracos na fé, muitos desanimaram tanto de Jesus, que não voltarão a assistir os cultos presenciais, infelizmente. Eu espero que você que está me ouvindo agora, não caia no erro de se afastar de Jesus e parar de frequentar a igreja. Sabe, assistir o culto pela internet, as lives é muito bom, é uma benção assistir a Novo Tempo, mas o teu lugar é aqui, ó. Quando as igrejas reabrirem, que os cultos voltarem, você precisa estar aqui com a tua família.
Você precisa estar aqui presencialmente, buscando Jesus e adorando Jesus aqui. Porque o teu lugar é aqui. Deus tem uma bênção especial para você aqui também. Então, embora a internet seja uma bênção, mas aqui é o teu lugar. As visitas que estarão aqui precisam do teu abraço, do teu carinho aqui. Então já fica o apelo para você não deixar de frequentar a igreja, não abandonar a igreja, não abandonar Jesus de jeito nenhum. Não acomode em ficar na tua casa. Na hora de voltar, volta. E volta com tudo. Volta reavivado, volta revigorado, meu irmão. Ore por isso, para Deus alargar tuas fronteiras e pensar alto, pensar grande. Individualmente, como igreja, como povo, como família, a gente tem que pensar alto, pensar grande e ter a fronteira alargada pelo Espírito Santo. Essa foi a experiência de Jabes. Uma outra lição da história de Jabes, você pode ver que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, porque ele já foi quase vítima de um aborto. Pode ver que a mãe dele quase abortou, ele quase morreu no parto. Então, provavelmente, a gravidez da mãe foi uma gravidez de risco. E Jabes já nasceu sofrendo. No nascimento de Jabes, ele já começou sofrendo, a mãe sofreu, mas ele sobreviveu. Foi um homem ilustre, um homem de oração, que Deus atendeu a oração dele. Mas no parto, no nascimento, já houve sofrimento. E aqui tem outra lição. Talvez o teu sofrimento agora seja igual ao da mãe de Jabes. Aquela angústia, o sofrimento, o medo da morte, o medo da doença, o sofrimento de um parto trabalhoso. Mas a mãe de Jabes suportou o sofrimento, superou o sofrimento. E você e eu vamos suportar qualquer sofrimento. Eu não sei qual é a tua lágrima, eu não sei qual é o teu sofrimento agora. Talvez seja a dor de um nascimento difícil, ou a dor do luto, a dor da internação, a dor da angústia, do desemprego. Eu não sei qual é a tua dor, o teu sofrimento, a tua lágrima. Mas eu tenho certeza que assim como Jabes superou, a mãe de Jabes superou, assim como Esdras, o povo de Israel superaram através da oração, todos os momentos difíceis. Orando mais a gente vai superar, irmãos. Amém? Orando mais a gente também vai superar. Talvez eles não enfrentaram a pandemia. Talvez eles não enfrentaram um surto de dengue. Talvez não enfrentaram a morte, as UTIs lotadas. Talvez não enfrentaram o que nós estamos enfrentando. Mas Esdras, o povo de Israel, Jabes, venceram, porque se humilharam, oraram e não perderam a conexão com Jesus. Se a gente não perder essa conexão com Jesus, a gente vai vencer também, irmãos. Amém? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Então não abaixe a cabeça, não desanime, não fique arrasado, não se sinta desvalorizado, não se sinta menosprezado, subestimado. Você é ilustre, eu sou ilustre. Deus atende as orações, sempre. Ele ouve todas as orações. Ele está do nosso lado. Ele vai alargar nossas fronteiras. Ele vai nos abençoar, nos livrar do mal, das aflições. E vai atender o que a gente pede, como fez com Jabes, com Esdras, com o povo de Israel. Creia. Não desanima, não joga a toalha, não desanime, não deixe de ser um adventista do sétimo dia fiel. Não abandone a igreja, não abandone a fé. Não abandone a fé. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o pastor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o pastor está comigo. Lá, no vale da sombra da morte. Como diz o hino, quer morramos, quer vivamos, somos teus. Então, quer na doença ou na saúde, na vida ou na morte, como diz Romanos 8, que nada nos separe do amor de Cristo. Que nada nos separe do amor de Cristo. Quer a morte, quer a vida, quer a altura, profundidade, quer poderes, quer potestades. Nada nos separa do amor de Cristo, diz Romanos capítulo 8. Então, eu quero neste momento, para terminar, mostrar a história verídica de um rapaz chamado Samuel. Seria um Jabes moderno. Veja só essa foto. Eu acredito que alguns, talvez você em casa, possa ter já visto essa reportagem. Talvez você já tenha visto essa história. E talvez não. Mas eu quero terminar contando essa história que ilustra o poder da oração na vida da gente. Olha só. Essa foto foi tirada em 1999, no parto, na gravidez de um bebezinho chamado Samuel. Olha só, ali é uma cirurgia que estava sendo feita com o bebezinho ainda no útero da mãe.
uma cirurgia inédita, revolucionária, onde o bebê foi diagnosticado no ultrassom com uma doença muito rara. O nome da doença é, deixa eu ler aqui o nome, uma doença congênita chamada espinha bífida. E essa doença provocaria na criança lesões muito graves, e ele provavelmente nem sobreviveria. Mas aí os médicos indicaram para a mãe, para o pai, que seria importante, de repente, até seria o ideal que ele fosse abortado. Indicaram para a mãe: aborta, porque essa criança não vai sobreviver. Mas aí, irmãos, os médicos resolveram fazer esse procedimento, essa cirurgia, dentro do útero da mãe, para tentar amenizar o sofrimento dessa criança e livrar essa criança das consequências dessa doença tão rara. E olha só o que aconteceu. Na hora que o cirurgião estava operando a criança no útero da mãe, ele se movimentou dentro do útero, irmãos. Ele esticou a mãozinha. O médico segurou o bracinho, segurou a mãozinha do bebê, dentro do útero da mãe, e com a mãozinha para fora do útero, ele apertou o dedo do médico. Apertou o dedo do médico. Que imagem! Essa foto, irmãos, é chamada mãos de esperança, ou mão de esperança. Essa foto representa a mim, representa você. Essa foto representa todo ser humano. Essa foto representa Esdras, o povo de Israel, representa Jabes. Essa foto representa todos nós. Todos nós estamos na situação desse bebê aqui. E a mão do médico, o dedo do médico, é a mão de Jesus. É nessa hora do sofrimento, da angústia, do desespero, da tristeza, que você tem que fazer como esse bebê, agarrar no dedo, na mão do médico, que é Jesus Cristo, e largar, e segurar, e não largar, e dizer assim: Jesus, a minha vida está dependendo do Senhor. Tudo que o Senhor fizer por mim agora, eu estou aqui. Eu dependo totalmente do Senhor, Jesus. E essa mão de esperança é a minha mão, é a tua. Quando você olhar para essa foto, lembra de você diante de Jesus, diante da cruz, porque a nossa única esperança é segurar na mão de Jesus, no dedo de Jesus, e olhar para a cruz de Jesus. E olha só o que aconteceu. Próxima foto, por favor. Esse é o Samuel. Esse é o Samuel. Quando eu baixei essa reportagem na internet, ele estava com 16 anos de idade. Hoje ele está com 20, 21 anos de idade. E olha só o Samuel, próxima foto. Os médicos disseram para abortar a criança, mas a mão dele se apegou na mão do médico. A esperança venceu, a cruz de Cristo venceu, e ele sobreviveu. Ele anda em cadeira de roda, é verdade, mas ele está vivo. Ele joga basquete, ele pratica natação, irmãos. Olha a próxima foto. O Samuel com a mãe dele. A mãe acreditou até o fim na vida do filho. Ela apostou, ela pediu para Deus, e o filho sobreviveu. Próxima foto. O Samuel anda, ele anda com dificuldade, com a muleta, curtas distâncias ele anda. Ele precisa da cadeira de roda só em longas distâncias. Ali é o irmãozinho dele, que tem o mesmo problema que ele, só que o irmãozinho dele não operou, e ele operou. Tem mais alguma foto? E eu termino com a foto inicial. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite, meu irmão. Você pode enfrentar o que for nessa vida, Covid, morte, desemprego, seja o que for. Existe uma esperança, que é segurar na mão de Jesus, no dedo de Jesus que seja, e não largar de jeito nenhum. Assim como Jabes, assim como a mãe de Jabes, assim como Esdras, vamos orar mais, jejuar mais, nos humilharmos, nos consagrarmos mais. Porque a nossa única esperança está ali, ó, no nosso Criador, que é o nosso grande médico dos médicos. E Ele vai atender todas as nossas orações, todas. Seja agora ou no dia da volta de Jesus, Ele vai atender todas as nossas orações. Não tem uma lágrima que você derrama, ou que você está derramando, que Jesus não quer enxugar. Não tem uma lágrima que Jesus não está vendo. Não tem uma tristeza do seu coração que Jesus não entende e que Ele não enxerga. Não tem. Não tem um fio de cabelo de Jesus que cai da nossa cabeça que Jesus não vê. Não tem. Não tem. Ele está perto de você, perto de mim o tempo inteiro. Disposto a consolar e confortar o tempo todo. Creia nisso. Nós vamos terminar agora cantando o hino, que fala justamente sobre isso. Sobre segurar na mão de Jesus, que é a nossa mão da esperança. Vamos fazer nossa a oração de Jabes. Senhor, me abençoa. Senhor, alarga minhas fronteiras, me dá uma nova visão da vida. Senhor, me abençoa, me livra do mal e das aflições.
Vamos nos humilhar. Vamos orar mais. Ter uma vida de mais oração. Temos que dedicar tempo para Jesus. Tempo de oração. Tempo de oração com Jesus. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, eu chego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me Amém. Amém? Amém. Aleluia.
Vamos falar com Deus? Querido Pai do céu, nosso bom Deus, eu gostaria de terminar o culto desta noite, Pai, agradecendo de todo o coração, porque o mesmo Deus de Jabes é o Senhor, que é também o nosso Deus, Pai. O mesmo poder, o mesmo amor, o mesmo carinho que o Senhor demonstrou por Jabes, pela mãe dele, o mesmo carinho que o Senhor demonstrou por Esdras, pelo povo de Israel, atendendo a oração deles, Pai. Esse mesmo amor, esse mesmo carinho, o Senhor estende para nós nessa noite, Pai. Obrigado, bom Deus, porque podemos levantar as nossas mãos, segurar na Tua mão, como aquele bebezinho segurou na mão do médico, no dedo do médico. Nós queremos agora reconhecer a nossa total dependência do Senhor e colocar a nossa mão, Pai, grudada na Tua mão. Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus, pela cruz de Cristo, queremos estender nossa mão pela fé e segurar fortemente na Tua mão, Pai. Mas quando a gente segura na Tua mão, Senhor, corre o risco de escorregar e cair. Então nós queremos, além de segurar na Tua mão, Senhor, nós queremos nessa noite, pela fé, pular no Teu colo, Senhor. Além de segurar na Tua mão, queremos pular no Teu colo, porque a segurança ainda é muito maior. Queremos, Pai do céu, ter o nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. Queremos olhar firmemente para Jesus, nunca deixar de olhar para Jesus, nunca deixar de olhar para a cruz de Cristo, nunca deixar, Pai do céu, de olhar para o céu, para a vida eterna, para o encontro com Jesus, Pai. Que nada nesse mundo tire o nosso foco de Jesus, que nada nesse mundo, nem a doença, nem a morte, nada tire o nosso foco do céu, da vida eterna, como diz o hino, com os pés na terra e os olhos no céu. Quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus, Pai. Que nada nos separe do amor de Cristo, que seguremos firme na Tua mão, que pulemos no Teu colo, que sejamos homens e mulheres de mais oração, que possamos dedicar mais tempo para orar, mais tempo para estudar a lição, mais tempo para estudar a Bíblia, mais tempo de comunhão com Jesus, menos tempo na televisão, menos tempo na Netflix, menos tempo no celular, na internet, rede social, e mais tempo com Jesus, Pai. Mais tempo de oração, de jejum, de humilhação, de arrependimento, de consagração, Pai. Pai, ouve esta oração. Dá uma boa noite para todos, uma noite de paz. E que nós possamos nessa noite fazer nossas as palavras de Jabes. Que possamos fazer nessa noite a nossa oração, a oração de Jabes. Bom Deus, que a Tua mão, a Tua bendita e poderosa mão esteja sobre nós e a nossa casa, a nossa família. Nos abençoe, nos livre do mal e da aflição. Alarga nossas fronteiras. Pela cruz de Cristo, pela intercessão de Cristo, em nome de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, toda a glória e louvor. Amém, amém e aleluia. Amém. Uma boa noite a todos, uma noite de paz e que Deus continue protegendo, os anjos protegendo a nossa casa, a nossa família. Amém.